Fala pessoal, esse vídeo aqui vai ser curtinho, tá? Depois eu vou voltar lá ao paulinismo, fazer um outro vídeo depois. É que naquele vídeo que eu falei sobre os 613 mandamentos, tem alguns pontos que algumas pessoas não entenderam, então eu gostaria de esclarecer melhor, até para não ficar com confusão, tá? Primeiro, algumas pessoas comentaram assim no vídeo: ah, então ninguém apedrejava ninguém, tem uma passagem lá no Velho Testamento que você esqueceu de mencionar, não sei o quê. O que eu falei, pessoal, é que tinha sim pena capital. O que eu falei é que não era tão frequente como as pessoas imaginam. Que nem aquele filme da vida de Brian, que toda semana alguém era apedrejado. Mas tinha sim prevista a pena capital. Era raro alguém chegar até esse último ponto, porque tinha que passar por um sinédrio, por um julgamento, tinha que ter duas testemunhas. E muitas vezes a pessoa acabava só tendo uma pena mais leve. Às vezes até um sacrifício ou uma substituição de pena. É parecido com o nosso Código Penal brasileiro. Por exemplo, às vezes o cara comete um crime de corrupção, que nem, por exemplo, o Valdemar da Costa Neto. O cara é condenado a 50 anos de prisão. Primeiro que seja errado, porque a pena máxima no Brasil é 30 anos. A pessoa tem o direito também de receber um habeas corpus com 1/3 da pena, se o juiz entender que vale a pena. E se a pessoa tiver bom comportamento, for réu primário, não tiver antecedentes criminais, a pessoa sai até menos disso. Por isso que o Valdemar ficou só 8 anos preso. E é o que mais acontece no Brasil. Às vezes você vê lá o juiz com penas enormes, que nem o Kim Kataguiri, né? Ele quer aumentar as penas para tentar diminuir os crimes. Não vai resolver nada. Vamos dar 50 anos para quem roubar um celular. Chega lá, passa por um juiz, habeas corpus, antecedentes, não sei o que, bom comportamento, a pessoa fica 2, 3 anos preso, não vai resolver nada. Então, eu acho que o segredo não é aumentar as penas. Eu acho que o segredo é fazer as penas serem cumpridas. Isso faria mais sentido dentro da minha ótica, tá? Outro ponto. Uma sociedade sem lei, que nem eu falei naquele vídeo, é uma sociedade libertina, uma sociedade que todo mundo pode fazer o que quiser. E eu vou dar um exemplo para vocês, para ver como que a lei numa sociedade é importante. Pega, por exemplo, os países muçulmanos. Aquele Sheikh Jihad, que participou daquele podcast com o Vilela, eu vi um corte de uma entrevista dele no Kawaii, onde perguntaram para ele o seguinte: por que vocês cortam a mão dos bandidos aí no seu país? Eu não sei qual é o país dele, tá? Eu imagino que é a Síria. Ele respondeu assim: nós não cortamos a mão do bandido. Quem corta é o próprio bandido, porque ele sabe que tem uma lei, a lei determina isso, né, que é a Sharia dos islâmicos. Então, se ele vai roubar, mesmo sabendo que a lei manda cortar a mão dele, então quem está cortando a mão dele é ele mesmo. Ele sabe que tem uma lei, para que ele faz então? Tanto que se você pegar o índice de furtos e roubos em países árabes, é quase zero. Se você for, por exemplo, num país árabe, como por exemplo Marrocos, fazer um turismo, você pode ir no banheiro do restaurante, deixar sua carteira lá na mesa, que ninguém vai mexer na sua carteira. Porque sabe que se mexer na carteira, a mão vai ser cortada. É uma lei radical? Aí podemos até discutir se é uma lei severa ou não, se é cruel ou não, aí vai da opinião de cada um. Mas o fato é que esse exemplo mostra que um país que tem mais leis, ou leis onde as leis são cumpridas, esses países diminuem realmente a sua criminalidade. Agora, países cristãos que vivem nessa ideologia de que não tem lei nenhuma, que lei foi abolida, é só amar Deus e o próximo amadinho. Por isso que os países cristãos são os que têm mais prisioneiros e mais crimes. O país que tem mais prisioneiros no planeta é os Estados Unidos, um país profundamente cristão e religioso. Por que os americanos cometem tantos crimes? Será que também não tem uma influência da religião por trás? Porque se a pessoa nasce e cria, ouvindo que não precisa seguir lei, que lei é bobagem, que lei foi abolida, que não tem que seguir lei nenhuma, a pessoa já cresce com aquele sentimento de anomia. Eu não preciso seguir leis. Vou passar o farol vermelho, eu não preciso seguir leis de trânsito. Olha, eu vou comprar um negócio com assinatura falsa, eu não preciso seguir leis penais do meu país. A pessoa fica com aquele sentimento de anomia. Talvez por isso que nos países cristãos tenha tanta corrupção e tanta coisa errada. Pega aí, por exemplo, algumas igrejas, eu não vou generalizar, mas tem grandes igrejas aqui no Brasil, são poucas, que fazem só lavagem de dinheiro. E lavagem de dinheiro é crime. E por que elas fazem? Porque na concepção deles, eu já aceitei Jesus, eu vou ser salvo, então nada que eu fizer importa. Você gera um sentimento de anomia nessas pessoas. Um sentimento de que você pode fazer tudo. Até porque não tem penalidade, não tem lei. Cristo já salvou, é só aceitar Jesus para ir para o céu e pronto, então você não torna ninguém melhor dessa forma, tá bom? Pega, por exemplo, Israel. Israel, por ser um país que atualmente é de maioria judeus, Israel é parecido com esses países árabes. Lá você tem segurança, você pode andar na rua, ninguém vai roubar sua carteira, ninguém vai te assaltar, ninguém vai fazer nada, porque o judeu já é condicionado desde criança a viver num mundo que tem leis, que tem regras. Então, Israel você tem muito mais segurança, apesar de ter um conflito ali, né, com os países vizinhos, mas você tem muito mais segurança do que, por exemplo, um Brasil, que é um país cristão. Irônico, né? E por fim, pessoal, eu não sei porque os cristãos são tão contra a lei, né? Que nem eu falei naquele vídeo anterior, não são 613 mandamentos. Ali eles somam todos os mandamentos como se todo mundo fosse cumprir tudo aquilo, que é completamente impossível. Tem mandamentos que são específicos. Por exemplo, aqueles mandamentos rurais. Se teu boi cair no buraco do teu vizinho,
Isso vale para alguém que mora numa cidade que nem eu, que é urbana, São Paulo? Se você que está vendo esse vídeo aqui mora numa cidade urbana, numa capital, você tem um boi na sua cidade? Não, então aquilo ali não é uma lei para você. Mas eles somam todas as leis como se fosse para todo mundo. Algumas leis são para todos, como leis alimentares, por exemplo, não comer carne de porco, frutos do mar. Outras não, outras são específicas. O sacerdote não rapará a cabeça com canta arredondada. Aquilo ali é para o sacerdote. Está bem explícito no texto, o sacerdote. Então eu não posso pegar uma lei que é específica para um sacerdote, colocar no conjunto todo como se fosse para todo judeu comum cumprir. Todo judeu é sacerdote? Não, pessoal. Ou que nem eu falei, até a diferença de gênero, né? Mulher, homem, tem leis que são para o homem, como a circuncisão. Tem leis que são para a mulher, como aquelas leis de purificação, menstruação, gravidez, etc. Então não são 613 mandamentos para todo mundo. Se você está, por exemplo, num lugar urbano, não tem como uma lei rural ser para você. Fora que tivemos a queda do templo, né? O templo não existe mais atualmente o templo. Então muitas leis que giravam em torno do templo, ou elas tiveram que ser adaptadas, ou deixaram de ser seguidas, porque não tem mais o templo. Então quando você vê esse pessoal aí que conta as leis do Velho Testamento e chega a esse número de 613, eles estão sendo desonestos, tá, pessoal? Porque as leis ali, algumas eram específicas para algumas pessoas, não era para todo mundo, tá? E por fim, que nem eu falei no vídeo anterior, eu não sei porque os cristãos são tão contra a lei. Ainda mais os cristãos que são tão moralistas, né? O que tem de errado em não roubar, não matar, não levantar falso testemunho, não furtar? Isso é errado? Só se Jesus fosse um Deus do mal, então. Aí Deus dá uma lei para reger uma sociedade, aí chega Jesus, ó, abolir tudo. Pode roubar, pode matar, pode furtar, pode abolir, pode estuprar, pode fazer o que você quiser. Então Jesus seria um Deus do mal, porque ele praticamente as pessoas acreditam que ele acabou com a lei. Então o que tem de errado na lei? Não furtar, não roubar, honrar pai e mãe. É terrível honrar pai e mãe? A troco de que Jesus ia abolir isso? Então não faz o menor sentido, né, pessoal? Fica uma coisa até... Eles mesmos transformam Jesus numa coisa que Jesus não é. Porque Jesus não aboliu a lei. Ele falou que a lei nunca passaria, e quem ensinasse isso seria o menor no reino dos céus. Na verdade, Jesus, em nenhum momento, ele aboliu a chamada lei, tá? Mas, que nem eu falei no vídeo anterior, espero ter sido bem claro, a lei era para os judeus, tá? Mesmo ali no contexto do Novo Testamento, não é para o não-judeu, tá? Nós somos brasileiros, nós temos nosso Código Penal, nós temos nossa Constituição, nós temos nossas próprias leis. Se você acredita que a lei tem uma inspiração divina por trás, ou de um Deus, você pode até buscar coisas boas ali, buscar mensagens por trás da lei, mas a lei nunca foi obrigatória e nunca foi seguida pelo não-judeu. Tá bom, galerinha? Bom, pessoal, tá aí. Só mais um adendozinho. Quem gostou do vídeo, dá um like aí, isso ajuda a aumentar a atividade e alcance. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.